Boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Passando aqui para completar a mensagem desta manhã e deixar uma mensagem muito importante para você. No livro de 2 Samuel, no mesmo capítulo que eu li pela manhã, e eu quero ler nessa tarde, 6:29 diz: E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que o teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Glória a Deus. Vamos observar essa leitura. Terminou Davi de chegar com a arca do Senhor feliz. E a Bíblia diz que ele começou a dançar na presença de Deus. Davi estava feliz porque era o sonho dele trazer a arca da aliança para Israel. E aí ele foi buscar. Houve aquele episódio que ele deixou a arca da aliança na casa de Obed-edom. O Senhor abençoa a casa de Obed-edom por amor à arca. Porque muitas vezes as pessoas pensam que as bênçãos do Senhor é porque ele merece. É porque ele é merecedor. Não. É graça. É um favor que Deus nos faz. Nada temos por merecer. Nós somos muitos imperfeitos e muitas vezes somos maus. Mas o Senhor é bom, é misericordioso. Ele nos agracia com as suas bênçãos, que a Bíblia diz que são transbordantes, são sacudidas e sem medida e não acrescenta dores. Então Davi chega com a arca da aliança, vem com muita música, o instrumento musical tocando e ele se alegrando com a presença do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas não entendem essa sua alegria. Por que você é tão feliz? Você não tem nada. Você não tem emprego. Você não tem nada, mas você está alegre. E as pessoas não entendem o que é isso. A presença de Deus é mais importante do que qualquer emprego que ganha salário bom. É bom ganhar bem. É bom ter um bom salário. Mas a presença de Deus é muito melhor. E aí Davi começa a dançar e tira a roupa de rei. Davi entende que o rei dos reis é o mais importante. E Davi tira a vestimenta real e começa a dançar. E Davi foi ali, abençoou o povo. A Bíblia diz que ele abençoou todo mundo foi abençoado para casa. E ele entra na casa dele. Olha, quem não entende a presença de Deus na sua vida vai te ridicularizar, vai falar mal de você, vai lhe tratar mal. Mas quem tem a presença de Deus sabe por quê. Porque está feliz, porque está alegre. As pessoas que não entendem lhe apedrejam. Diz que você é um crente fanático. Você é um doente. Fala mal de você. Diz que você não vive, você vegeta. Mas você sabe que a vida está em você, porque Jesus está em você. E a Bíblia diz que ele entra na casa dele. Quando ele entra na casa dele, a mulher dele recepciona ele com essas palavras, chamando ele de sem vergonha, que ele estava se despindo na presença da serva, do servo. E não era, ele apenas tirou as vestimentas real. E ali Davi tão grato, oh glória, porque quem tem a presença do Senhor tem gratidão. Entende que essa presença não é porque você é alguém especial, não. Você é um
vaso de barro, mas você sabe que a excelência desse vaso não é sua, é do Senhor. E ela começa a falar mal de Davi. E Davi se expressa de uma forma com muita gratidão. Ele diz para ela: disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que o teu pai e toda a tua casa, mandando-me fazer chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, eu tenho me alegrado. O que Davi estava dizendo para Mical? Olha, eu quero te dizer que perante esse Deus que me fez rei, eu não merecia. Eu era simplesmente um pastor de ovelha. Não tinha a capacidade de chegar ao reinado. Eu era apenas um menino. E o Senhor achou graça em mim e me escolheu para chefiar o seu povo, o povo de Israel. Olha a gratidão de Davi. Se fosse por mérito, eu não estava aqui. Mas ele rejeitou o teu pai, Saul. Rejeitou a tua casa. Porque, na verdade, quem tinha por direito era o filho de Saul de ser rei. Porque era a monarquia. Era de pai para filho. Mas Deus rejeitou todos. E levantou Davi. Uma linhagem de uma casa que não era uma casa bem famosa, mas escolheu o menor, o pequenininho da casa de Jessé. E Davi, eu creio, pelas palavras dele eu posso afirmar que ele fez uma rápida voltou ao passado, uma retrospectiva rápida e disse: não, diante desse Deus que rejeitou teu pai e toda a tua casa e me fez rei, chefe sobre o seu povo, perante esse Deus eu tenho me alegrado. Enquanto Davi estava abençoando o povo lá fora, enquanto o povo estava sendo abençoado por Davi, enquanto as pessoas estavam indo para casa abençoado porque honrou Davi. Muitas vezes a honra não vem dos de casa, mas vem dos de fora. E aquele povo honraram Davi. Viram a presença de Deus na vida de Davi. Ninguém saiu dali murmurando, dizendo: eita, mas aquele rei escandalizou hoje, hein? Aquele rei hoje tirou até aquela roupa real. Eita, bicho, você é vergonha. Não. Ai, Davi dançou. Lá não saiu isso. A Bíblia diz que Davi abençoou todo o povo. E aquele povo foi para casa. Mas quando ele entra na sua casa, a quem ele deveria ser bem tratado, a quem ele deveria ter recepcionado com honra e ter dito parabéns, Davi. Parabéns, meu pai passou tanto tempo no reinado e não teve coragem de buscar a arca do Senhor, mas Deus lhe deu vitória. E dava um abraço em Davi, não. Ela simplesmente ridicularizou o rei. E a Bíblia disse que ela não teve filho. Uma vergonha para uma mulher naquela época não ter filho. Uma mulher estéril era uma mulher sem valor. Uma mulher que não produzia naquela época, que não tinha filho. E ela não teve filho. Muitas vezes as pessoas
faz algo que parece ser nada. Despreza uma pessoa simplesmente por um ato que ao olho dele parece errado. Mas Deus está contemplando o coração, a alma daquela pessoa, a gratidão com que ele serve a Deus de verdade, a sinceridade da alma. Às vezes julga as pessoas por um ato tão pequeno dela. Qual foi o ato errado de Davi? Nenhum. Ele apenas se alegrou e dançou. Enquanto os instrumentos musicais estavam tocando, ele se alegrou. Ele extravasou a sua alegria e agradeceu ao Senhor por ter conseguido trazer a arca do Senhor. Era o sonho, era o desejo do coração de Davi. É por isso que o mesmo Davi diz: deleita-te no Senhor, e ele considera o desejo do teu coração. Porque só quem tem a presença do Senhor sabe o que é estar na presença de Deus. Talvez você extravasa de uma forma que as pessoas olham para você e dizem: tá fazendo tudo errado um dia desse, agora tá aí na presença, dizendo que tá na presença de Deus. Mas quem tem a presença de Deus não tá nem importando porque as pessoas dizem. Eles estão se deleitando na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque quem tem a presença do Senhor, ele fica tranquilo. Mesmo que ele esteja em uma situação difícil, ele está tranquilo porque sabe do que o Senhor fez na sua vida. Foi assim Davi. Diante do Senhor, que me escolheu, quando eu não tinha possibilidade alguma de ser rei, ele me escolheu. Diante desse rei eu danço. E Davi dançou na presença do Senhor, porque ele sabia o prazer que ele tinha, a alma dele. Por isso é que ele diz: a minha alma tem sede de ti, Senhor. Quando a pessoa tem a presença do Senhor, a alma dele almeja cada dia ter mais a presença de Deus. Que Deus te abençoe. Valorize a presença de Deus na tua vida e na vida daqueles que tu sabe que tem a presença de Deus. Amém. Que Deus te abençoe.